Só sabe, eu tenho recebido, eu tenho parentes bolsonaristas da pior cepa que o senhor possa imaginar. E eu recebi agora, essa semana, um informe, em forma de aviso, impressionante, que é o seguinte, de que os idosos não devem ir a hospital nenhum, mesmo que doentes, porque é uma ordem do governo, apoiada pela OMS, para que os velhos sejam todos executados por, por ordem do governo do PT, como uma nova política petista de controle de demográfico. Então, assim, eu estou contando essa história que é absurda, mas circula como verdade, eles estão histéricos com essa história. O grau de desinformação sobre questões de saúde, no particular o Covid, mas em relação a tudo, ainda é um perigo, ainda é forte, o senhor ainda acha que essa é uma batalha que precisa ser vencida? Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que sim. É óbvio que essa é uma preocupação minha, sabe? O que nós vamos fazer com os velhos, né? Particularmente porque eu sou um sujeito que tem 70 anos, né? Então, eu, às vezes, faço, meu Deus, eu ainda dou aulas, eu gosto de dar aulas, os meus alunos gostam das minhas aulas, então eu me sinto um pouco útil ainda, tá certo? Mas, de fato, essa é uma questão crítica. A humanidade tem que descobrir o que vai fazer com os seus velhos, né? Nós temos que encontrar algo, porque antigamente os velhos serviam para ser a memória coletiva de uma comunidade. Eram muito poucos os que ficavam velhos, né? Você certamente se lembra disso, quando você encontrava uma pessoa de 60 anos, quando você era bem mais jovem, quando você encontrava uma pessoa de 60 anos, você fala, porra, um velho, né? A maioria dos meus avós, dos meus tios, etc., morreram todos muito jovens, nessa faixa, dos 50 a 60 anos. E hoje é muito frequente você encontrar pessoas com 80, 90 anos, né? E aí a pergunta é, o que nós vamos fazer com eles? E tem que ter uma estrutura de cuidado para eles também, porque, de fato, viver mais significa ter mais chance de adoecer de doenças que são crônicas e bastante complexas, né? A hipertensão, o diabetes, o câncer, o Alzheimer, a demência, enfim, tem muitas doenças que necessitam de um investimento importante para o processo de cuidado. E nós não estamos, nenhuma sociedade no mundo inteiro está preparada para isso, né? Países mais civilizados, como os escandinavos, o Japão, onde a expectativa de vida está acima de 80 anos, estão hoje com um imenso de um problema na mão. Nós, expectativa de vida ainda em torno de 76 anos, mas é um problema grave no Brasil também, o número de idosos com os quais nós estamos convivendo. E o que vamos fazer com os idosos para garantir que não seja só mais vida, que seja mais vida e melhor vida. Então, essa é uma questão importante. Eu não tinha ouvido falar dessa proposta dos bolsonaristas aí e tal, mas tem um quê de importância por causa dessa questão do custo do tratamento dos idosos e da nossa falta de perspectiva para acolher de maneira adequada os idosos. Nós não vamos ter saída, nós vamos ter que criar uma rede de assistência à saúde própria para idosos. Veja que por um lado, nós estamos tendo um processo de envelhecimento. Por outro lado, nós estamos tendo uma redução de nascimentos. Essa redução de nascimentos tem uma característica: casais que estão tendo no máximo 2 filhos. Então, o avô de um casal que tem 1 filho, quem vai tomar conta desse avô quando ele tiver seus 70 anos?
e quando ele não tiver mais capacidade de se movimentar como ele se movimentava antes. Os jovens que estão tendo esse 1, 2 filhos vão ser velhos, e quando forem velhos, eles terão um filho que vai estar trabalhando quando ele estiver necessitando de cuidado. Então, a sociedade, e aí quando eu falo a sociedade é o Estado, é que vai ter que ter alternativas para cuidar desses idosos. As instituições de longa permanência para idosos, que no meu tempo, no seu tempo, a gente chamava de asilo, ir para o asilo era quase um palavrão, né? Porque a gente sabia que no asilo as pessoas iam ser maltratadas, não iam ter o que tinham em casa, e aí, então, nenhum velho queria saber, no meu tempo, pelo menos, não queria saber de ir para o asilo. Agora, para onde vai um velho que não tem dinheiro suficiente para manter uma casa? Ou porque não tem dinheiro para pagar aluguel, mas não conseguiu ter uma casa e não morreu, né? Cometeu o desplante de não morrer, está vivo. E aí está vivo e operante de alguma forma, né? Então, é o Estado que vai ter que tomar conta desse idoso. Neste momento, isso já está acontecendo, né? Você pega mesmo bairros um pouco mais ricos aqui de São Paulo, né? Alto da Lapa, Pinheiros, a grande maioria dos idosos nesses bairros vive sozinho. É um sujeito que um belo dia cai em casa, que se os filhos não forem visitar, vão encontrar, alguns dias depois, um cadáver apodrecendo. Por quê? Porque não tem a quem chamar, como chamar, ou quem o visite. Então, nós temos que acordar para a necessidade de ter uma estrutura, por exemplo, que visite todos os dias um velho, que leve comida todos os dias a um velho, né? Existem algumas associações que estão, inclusive, fazendo coisas desse tipo, a TNA. Desculpa interrompê-lo, existe essa experiência em alguns países? Que o Estado mantém essa visita diária e leve alimento e tal? Existe. Países escandinavos, na Europa, existem, não é uma coisa, não está totalmente institucionalizada. E tem muito que tem muita ação que ainda é dependente do que a gente pode chamar aqui no Brasil de filantropia, né? Como eu estava mencionando aqui, o caso da TENIAD, que é uma instituição judia que registra idosos que ela visita e pode levar alimentos diariamente para esses idosos. Então, nós temos que começar a pensar nessas alternativas. Existem muitos geriatras, gerontologistas, que são profissionais não médicos que trabalham com pacientes idosos, que começam a construir alternativas. Mas, enquanto isso, nós temos essa direita louca que pensa nessas bobagens que você mencionou aí, de que não vá ao hospital, que existe um movimento para transformar... Uma ordem do governo de matar. Entrou no hospital, já era.